Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Semana aqui com Salomão Moiana. É sempre assim, todos os domingos, o Decano de Jornalismo Moçambicano faz aqui a resenha do ponto de vista de opinião e análise daquilo que foram os principais temas que marcaram a semana. E esta semana, Salomão, não vai ser diferente. A começarmos mesmo pelo facto da semana. Bom, o fato da semana, houve uma conferência internacional que teve lugar aqui no Maputo e refletiu sobre o desenvolvimento inclusivo sustentável de Moçambique. Fez uma pequena resenha dos últimos 25 anos e projeta o país também para os próximos 25 anos. Então fez justiça, quanto a mim, aos esforços levados a cabo por aqueles que integraram os vários grupos que refletiram no âmbito da Agenda 2025 e que produziram muitos documentos que foram muito mal utilizados, alguns deles nunca utilizados, mas que, pronto, hoje foram homenageados por esta conferência, que também reflete sobre o futuro, qual é o paradigma, ainda não encontramos, mas qual é o paradigma que temos que seguir para termos um desenvolvimento inclusivo, sustentável, nos próximos 25 anos. E eu acho que é um bom início de reflexão, e era bom que houvesse mais oportunidades para se refletir e se consolidar um pensamento estratégico dos próximos 25, 50 anos para termos uma visão de longo prazo de Moçambique. E também para ver até que ponto esses instrumentos, essas reflexões todas são vinculativas em relação àqueles que governam. Por exemplo, fiquei, de certa forma, admirado quando, tanto no discurso de abertura do Presidente da República, assim como noutras reflexões desta conferência, ouvi muita referência à Agenda 2025. Quer dizer, ouvi tanto nesta conferência como não tenho ouvido nos últimos 10, 15 anos. Quer dizer, nós percorremos um período grande sem fazer nenhuma referência a uma boa reflexão que foi feita por vários cidadãos para finalmente homenageá-los no fim e dizer que foi uma boa coisa, mas nunca usamos, nunca incorporamos a visão espelhada nos documentos de 2025, nos nossos programas de desenvolvimento econômico, na planificação de desenvolvimento, na planificação do futuro de Moçambique, nunca nos baseamos nas evidências científicas até trazidas por essas várias plataformas de reflexão. Então, eu gostaria que nós tivéssemos esta conferência e talvez noutro período voltássemos a ter uma ou outra para consolidar o que se falou nesta e tentar traçar uma plataforma de futuro. Como é que nós podemos ter um futuro comum para todos nós e como transformar esse tipo de reflexões em coisas vinculativas para aqueles que vão governar o país. Como lhes obrigar, como lhes forçar a incorporar o que foi refletido nos planos de desenvolvimento que vai haver daqui para frente. E penso que esse é o desafio maior que, quanto a mim, emergiu desta última conferência. E, por outro lado, uma conferência da dimensão desta não cabe num dia. O resultado disso é que algumas coisas tiveram de ser discutidas a forças e algumas delas passadas rapidamente, porque eram tantos assuntos a discutir que até 19h30 não tinham sido terminados. Portanto, penso que era bom que da próxima houvesse mais preparação e mais tempo para a reflexão. Mas foi uma boa conferência, muito oportuna, reflexões bastante positivas e que podem ser utilizadas no futuro do país. Mas, Salomão, só para uma deixa, não está a ver
o governo está a organizar muitas conferências. Eu acho que praticamente todos os dias há uma conferência organizada pelo governo. Eu acho Ainda que nesta semana tivemos a conferência do ensino superior, depois tivemos outra. Não há muito Moçambique sentado neste ciclo, em vez de. não, A ideia é corrermos. não, Não? eu Não é penso por isso? também parece isso, não Hum, é? Que estamos muito sentados. hum, Mas eu acho que é bom sentar, talvez sentar agora para não sentar depois. E eu acho que é fundamental o que está-se a fazer neste momento, fazer uma reflexão, para depois caminharmos juntos, ver onde é que vamos, para onde é que vamos e como é que vamos juntos, como é que caminhamos juntos para determinados objetivos. E porque há coisas que não estavam claras, e algumas coisas estão a ficar claras agora. E algumas equipes que estão a ser integradas no processo de governação não estão tão socializadas com vários instrumentos de governação. Portanto, eu penso que é melhor sentar agora e não sentar a partir do próximo ano, começar mesmo a fazer trabalho de desenvolvimento do país. Exato. Então fica aqui essa nota da realização da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Inclusivo E e sustentável. Sustentável, que contou com a presença do antigo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. E muitas Tivemos figuras. também uma intervenção do fundo do Dr. Prakash. Acho que na próxima edição vale a pena refletirmos um pouco também em relação à intervenção dele, que foi Podemos falar um foi pouco. muito saudada nos círculos da reflexão, se assim podemos dizer. Salomão, vamos avançar então para o nosso primeiro tema da noite. Nós, na semana passada, iniciamos aqui um processo no quadro daquilo que são os 3 cenários desenhados pela COTE. A doutora Ivone Soares parece que não gostou muito de ter-me referenciado, mas foi ela que leu, não estamos aqui Claro, a fugir. não há outra Foi opção. ela que falou da criminalização, portanto, nós compreendemos. E há uma questão que eu queria aqui colocar ao Salomão, é que para além desses cenários, está a emergir aqui uma narrativa, se é que podemos assim chamar, não sei se está dentro da COTE ou não, sobre os mandatos presidenciais. Tem estado a acontecer ensaios, mesmo aqui na MBC, acho que vi o doutor Egídio, depois também o doutor Chival, a dizerem que não, tínhamos que pensar, aproveitarmos esse diálogo para avançarmos para mandatos de 7 anos, porque mandato de 5 anos não é suficiente, até porque o presidente, na verdade, governa 3 anos, porque no 4º ano temos eleições autárquicas, no 5º são eleições gerais, então se calhar avançaram para 7 anos para, digamos assim, a governação ganhar densidade, estabilidade. Qual é a análise que Salomão Moena faz em relação a essa questão? A COTE e esse debate aqui, acha que a COTE está a ir ao encontro daquilo que foi seu mandato inicial, ou não é por isso? Eu acho que esse debate é um debate oportunista, não é? Esse de 7 anos. Se calhar a influência do Mnangagwa no Zimbábue conseguiu esta semana prolongar o seu mandato até 2030, não é? Aumentou. Vai ficar no poder durante 7 anos. Com a possibilidade de não ser eleito já diretamente, ser uma eleição parlamentar. Exato, mas isso tudo são manobras para manter alguém no poder. E eu penso que não devíamos enveredar por esse caminho. Eu acho que 5 anos são suficientes. O problema que faz com que os 5 anos não sejam suficientes em Moçambique é porque o Presidente da República é também presidente de um partido. Se o Presidente da República se dissociar de um partido político em concreto, ele continua a governar normalmente durante 5 anos e faz campanha quando for necessário para a sua reeleição. Mas neste momento é que o Presidente da República fica também envolvido nas eleições autárquicas, porque o partido dele está em causa e ele próprio é dirigente desse partido. E eu penso que devíamos afastar isso. Os mandatos, 7 anos é muito. Eu já vi pessoas aqui tão aborrecidas com a existência de uma determinada governação que achavam que estava a demorar muito 5 anos para a pessoa sair e que queriam que saísse o mais cedo possível. Agora, neste momento que o presidente atual da República é novo e as pessoas acham que podem aturá-lo durante 7 anos, ainda não sabem, vão ver no segundo mandato que se calhar era bom que ele saísse. Então eu penso que
é muito prematuro, muito precoce e muito oportunista também. Logo nesta fase começarmos a discutir mandatos presidenciais. Eu acho que os mandatos de 5 anos até aqui não mostraram nenhum problema, não há nada que andou mal por causa dos mandatos. Se alguma coisa anda mal, não é por causa dos mandatos, é por causa da competência nossa, a forma como nós gerimos os processos, a forma como planificamos o país, a forma como organizamos as coisas. Porque há tantos mandatos de 4 anos pelo mundo fora que funcionam. Agora nós estamos aqui com 5 anos, estamos a dizer que é pouco, queremos 7. E no dia em que tivermos 7, vamos dizer que queremos 8 ou 9. Então eu acho que não é assim. Eu acho que 7 anos não são necessários neste momento. 5 anos é suficiente. E era bom que as pessoas pensassem muito bem sobre como vão usar e como vão ocupar os 5 anos. Porque 5 anos depois transformam-se em 10 anos. Porque as pessoas depois renovam sempre. E agora imagina 7 anos, transformam-se em 14 anos. Imagina que você tem um presidente que não presta para nada. Você tem que aturá-lo 14 anos. Um indivíduo que não está a tomar conta do país. E logo num país onde não há impeachment, não há nada. Se você quiser fazer um impeachment a um presidente aqui, e toda a gente vai se levantar, epa, isso não se faz. Então eu penso que 5 anos é muito. E é suficiente para alguém governar corretamente o país e também sair. Não é ficar de vez e pensar que já não sai mais. É preciso sair. Há muitos moçambicanos em altura de também tomarem conta do mesmo país. E eu não concordo com esse debate. Da mesma forma que não concordei na semana passada com essa coisa de criminalizar a autoproclamação. Também não concordei com a ideia de juntar. Muita gente está a dizer juntar 3 eleições. Não é juntar 3 eleições. É juntar 4 eleições. Neste momento, nós temos 3 eleições no mesmo dia. Temos 3 urnas. Temos uma urna de eleição presidencial. Temos uma urna de eleição dos deputados da Assembleia da República. Temos uma urna de eleição dos governadores e assembleias provinciais. Temos 3 eleições agora, em curso. Agora, as pessoas fazem um trocadilho. A CNE está a refletir sobre a possibilidade de fazer 3 eleições em simultâneo. Não, são 4. 4 eleições em simultâneo. É isso que eu estou a dizer que não dá. Não está correto. 3 é o que estamos a fazer agora. Desde 2009, em Moçambique há 3 eleições no mesmo dia. A eleição presidencial, a eleição dos membros da Assembleia da República e a eleição dos membros da Assembleia Provincial e governadores. Portanto, isso está a ocorrer. Não é isso que está em causa. O que está em causa não são 3, são 4 no mesmo dia. É isso que estamos a dizer que não está bom. Está exagerado, está a mais. Não deve ser. Também porque as eleições locais, as eleições do poder local, estão deslocadas da finalidade das outras eleições. Enquanto aquelas eleições visam um poder estadual, estas aqui autárquicas visam um poder local. Então não vamos... Tem características próprias. Tem características próprias, visa pessoas diferentes das pessoas que procuramos lá. Agora, dizer que isso vai nos ajudar a reduzir custos, não ajuda muito, porque primeiro não houve nenhum estudo para saber quanto custam as eleições atuais e quanto custariam juntar as eleições. Não há esse estudo. Nunca se estudou o preço das eleições em Moçambique. Então, não é verdade que juntando as eleições diminuímos os custos de quê? Quanto custa agora as eleições e quanto vão custar se nós juntarmos? Ninguém responde isso, nem na corte, nem aonde, ninguém tem os dados disso. Então era preciso nós termos esses números e discutir os números. E discutir se os números atuais existentes de custo das eleições não podem ser mitigados, não podem ser baixados, ainda fazendo as eleições como fazemos agora. Eu já dei aqui algumas ideias que há muito material sobrante das eleições anteriores que nas próximas vamos comprar outra vez, enquanto temos. Temos urnas quase suficientes
temos cabines suficientes, temos malas metálicas suficientes, mas quando começar as eleições, vão mandar comprar as mesmas coisas que já temos. E custa mais de 2, 3 bilhões de meticais só a compra dessas coisas que nós temos. Temos até mobiles, aquele mobile ID ainda temos das eleições anteriores. Ainda temos muito equipamento das várias eleições. Era uma questão de olhar o que é que nós temos, reciclar o que é que nós temos, fazer o custo, estimativa de custo, quanto custa o material que nós temos neste momento e quanto material falta. As eleições podem ser mitigadas o seu preço a partir daí e não de importação. Todos os dias estamos a pensar em correr para comprar. Então, mas por que compramos sempre? É porque aquelas empresas que compram também têm benefício para os partidos políticos. Os partidos gostam de ver pessoas a comprar. Porque se você ganha um concurso de 400 e tal milhões de meticais, há de me dar alguma coisa lá no partido. Então é isso que faz. Então, é preciso acabar com isso. Não é verdade que temos um custo nas eleições e tal. É cortar uma série de gorduras. E uma das gorduras é o recenseamento. Temos um recenseamento em cada ano eleitoral. Então temos um recenseamento em 2028 e vamos ter outro em 2029. Por que o recenseamento de 2028 não vale no ano 2029? E por que em 2028 não fazemos um recenseamento geral e de raiz e terminar aí? E que abrange até as pessoas que vão fazer anos em 2029. E nesse outro ano, em 2029, aquelas pessoas que não tiverem sido recenseadas dirigir a determinados postos administrativos ou localidades, fazer o seu registro. Então, pronto, há muita coisa que pode-se fazer. Mas não querem isso. Querem coisas grandes, coisas volumosas, coisas que movimentam e coisas que dão muito dinheiro. E esse dinheiro sobra por aí. Então é isso. O esquema está montado de modo a dar dinheiro a determinadas pessoas. O problema está aí. Não é dinheiro das eleições em si. As eleições podem custar o que custam, mas também pode-se baixar o preço delas. Então, na sua opinião, esse expediente que está a ser trazido aqui não resolve o problema? Não resolve. Não é isso. Nem é isso que levou à criação da COT. A COT não foi criada para discutir os mandatos, se o presidente está bom com 5 ou 7 anos. Nada disso. A COT foi criada para resolver o problema da fraude eleitoral. Até aqui nunca ninguém falou da fraude. Todos falam de tudo. Próxima semana são capazes de trazer novidades. E depois a COT está a dizer, vamos introduzir votação eletrônica, mas vamos introduzir de forma gradual. Mas, ao mesmo tempo, a mesma COT sugere juntar eleições. Se você junta eleições autárquicas e mais eleições gerais e tudo junto, qual é o gradualismo que você vai implementar na votação eletrônica? Não, mas há uma província que, de acordo com a COT, rejeita a votação eletrônica. Não, mas temos que rejeitar todos. Eu também rejeito. A coisa que eu aconselho não é votação eletrônica, é transmissão eletrônica de dados da votação. É tempo real. As pessoas votaram, não é? Aquelas senhoras estão a contar. Voto válido para o senhor Belmiro, voto válido para o senhor que. Aquele voto válido, aquele edital, quando termina, mete num scanner, vem para cá. E nós sentados aqui conseguimos ver que, o Belmiro ali está subindo, ali não subiu, ali está subindo. Então, isso é transmissão eletrônica daquele boletim de voto manual, de papel, que foi escanado. O edital foi escanado quando terminou, na presença de toda a gente na mesa. O que implica cortar aqueles órgãos que estão aí, essa coisa de CD, que sai aquilo tudo. Não tem função nenhuma. Então, corta-se muitas coisas. Faz-se eleições ali, transmite-se eletronicamente os resultados para um ecrã central no Maputo. E toda aquele gente, modelo sul-africano. toda Nós gente verificamos vê. ali, Exatamente. aquele quadro mostra a variação. A gente vê o sobe e desce das pessoas. Sim. À medida que entram os editais lá nas mesas. Então, isso não é difícil. Isso faz-se naquela noite em que está-se a votar. Em 2 dias temos resultados. Exatamente. Depois aí começamos
os que estão cá, a nível central, no escritório, estão a fazer a tabulação final, em que, de repente, aqueles editais que foram introduzidos lá e foram entregues a cada um dos delegados de candidatura, MMVs também que estão lá, aqueles editais também vão vir cá para confrontação. Caso haja uma dúvida num dos dados, havemos de recorrer ao edital, número que, vamos ver no original e vamos levar aquele número e resolvemos o problema. É assim. Aqueles editais vão servir de backup para caso haja dúvida. Mas não é isso que querem. Por quê? Porque os resultados não mudam ali na mesa, mudam no dia seguinte. Na mesa está tudo bem. Depois de saírem todos à meia-noite, às 2 da manhã, cada um vai à sua vida. No dia seguinte, lá na CDE, já não é isso. Na CDE já é uma confusão, já juntou mesa de outras mesas, então sai uma confusão. É isso que as pessoas querem. Portanto, essa coisa de eleições só está sendo difícil porque há pessoas que querem lucrar com as eleições. No dia que as pessoas quiserem ver um país organizado, um país estruturado, um país normal e sem convulsões, onde fazer? Esses países todos que fazem eleições, será que são mais inteligentes do que Moçambique? Não. É que eles estão a partir do princípio de que eleições é para eleger e legitimar as pessoas. Mas nós não. Eleições têm muitas coisas, muitas agendas metidas. E para você conseguir essas agendas, é difícil. Então é isso. Portanto, essa coisa de mandatos presidenciais, não vem a propósito. O que vem a propósito é a redução dos poderes do presidente e outras coisas que estão ditas lá desde o princípio. Isso podemos fazer. Agora, os mandatos para quê? Deixa os mandatos. Estão bem. Exato. Então, Salomão, fica então esta nota aqui neste primeiro tema em relação a essa questão dos mandatos presidenciais, a junção do processo de eleições para o mesmo dia. Enfim, é um debate que creio que vai continuar a alimentar a praça pública, porque a Corte, creio acreditar que nos próximos dias volta já com os resumos dos cenários que foram sendo apresentados nesta nova auscultação. Salomão, vamos avançar também para o segundo tema. Nesta primeira parte, é a Conferência Episcopal, através do seu presidente, que é o Bispo de Nampula, deu uma conferência de imprensa onde estranha o silêncio das autoridades moçambicanas em relação ao esclarecimento do assassinato do Bispo Sitora. Por outro lado, a Diocese de Quelimane também fez sair um comunicado onde acusa os órgãos de comunicação social de violar o segredo de justiça e, sobretudo, digamos assim, de denigrir o bom nome do clero local, por ter estado até os jornais e a comunicação social no geral, tem estado a acompanhar a situação das investigações que estão a acontecer em Quelimane. Há relatos de detenções de mais padres supostamente envolvidos nesta situação. O próprio administrador apostólico nomeado pela Santa Sé parece também fazer parte desse leque dos investigados em si. Como é que Salomão avalia esta situação das investigações em torno do assassinato deste bispo? Não, eu concordo com a preocupação da Conferência Episcopal de Moçambique. Eu próprio estou preocupado com a demora. E depois constou-me que um dos elementos do Cernig que estava em frente disso foi suspenso lá em Quelimane. Uma pessoa que apareceu a falar do caso está suspenso. E eu não sei o que acontece. E depois surgem muitas informações, algumas delas a dizer que ele foi morto, o bispo, porque estava a exigir que determinadas instalações atualmente ocupadas por outras entidades voltassem para a Igreja Católica, não sei, uma série de coisas. Eu também estou preocupado e acho que a Conferência Episcopal tem razão. Eu próprio estou preocupado com a lentidão, com a morosidade de uma investigação que parecia, a priori, uma investigação fácil de fazer. O bispo foi morto em circunstâncias muito concretas na sua residência oficial. Alguém veio matar o bispo dentro. E,
as pessoas detidas, uma delas sabe quem foi. E era muito fácil esclarecer o assunto a partir daí. Das pessoas que estão detidas, está o guarda, está o jardineiro. E eu penso que essas pessoas não foram detidas por acaso, foram detidas por terem algum papel de vigilância, de ver o que aconteceu. E penso que o padre também é detido, e está detido mais um outro padre, parece, de Alto Moloco, por causa das correspondências que tem, que foram encontradas nos telefones de um dos detidos. E penso que era um crime, na minha opinião, de fácil, ou de, não é fácil, rápida explicação. Agora, o tempo que está a levar, já passou um mês após o assassinato do padre, e estamos aqui ainda sem grandes evoluções em termos de novidades do processo. Tendo em conta a comoção que isto provocou, a presença de mais altos dignatários nacionais e internacionais no funeral do bispo, dava a entender que este assunto, dentro de uma semana, teria esclarecimento. Aliás, o próprio presidente da República anunciou no funeral do bispo em Quilimane que tinham acionado a polícia de Sofala, o Cernic de Sofala ia descer para Quilimane para ajudar nas investigações. Então, eu também não... Os dados iniciais indicavam que as pistas estavam consolidadas, mais ou Claro, menos. parecia que tudo Certo. estava claro, porque até havia informações. Sim. Onde é que dormiu o atirador, e de onde é que veio o atirador. O Quer dizer, suposto autor moral. exatamente, estava tudo mais ou menos claro. Agora, fico admirado quando não acontece nada, um mês depois, não há nada, diferente daquilo que aconteceu lá para o dia 6, na altura em que o bispo morreu. Portanto, penso que é preciso que as autoridades ligadas ao caso sejam devidamente pressionadas para que apresentem resultados e que apresentem o andamento das investigações. Quer dizer, o governo não pode mandar vir a polícia de Sofala, mas a polícia de Quilimane, mas a polícia não sei de onde, e não surgir nada, e ficarmos na mesma. Então, concentração de tantas polícias para investigar um único caso que se deu num sítio muito concreto, no quarto do próprio bispo, dentro da residência. Não é na rua, onde podemos dizer que há uma dispersão de informação, é dentro da residência. Portanto, penso que o tempo que estamos a levar, de facto, é excessivo em relação à explicação pública que tem que acontecer sobre o que aconteceu com o Em padre. relação ao comunicado do clero local. Não, acho que o clero local, bom, é legítimo o que eles estão a dizer, mas também é legítimo que a comunicação social está a dizer. A comunicação social está a fazer o seu trabalho, está a investigar, está a narrar todas as pistas e todos os murmúrios que havia antes e depois da morte do bispo. Agora, é possível que eles não gostem, porque está-se a mencionar nomes, e nomes de alguns elementos do clero que ainda estão no poder. Está-se a mencionar vários nomes, e nome de pessoas que estão vivas, pessoas que estão em funções, pessoas que estão a trabalhar localmente. Então, é essa sensibilidade do assunto, de que estão a mencionar talvez nomes a mais, mas é normal que a comunicação social assim o faça. E depois competirá a polícia de investigação, ver se cada nome mencionado pela imprensa tem algum fundamento jurídico legal, há algum fundamento criminalístico para que seja seguido até as últimas consequências. Então, eu penso que os dois têm razão. A comunicação tem razão de fazer o que faz. A igreja local também tem razão de ficar preocupada com as menções que estão a acontecer, porque essas menções, para algumas pessoas, estão a ser tidas como sendo verdades e não apenas suspeitas de envolvimento. Algumas pessoas mencionadas, e alguém diz que você foi mencionado no jornal tal, quer dizer que você está envolvido na morte, mas pode não estar envolvido. Pode ser uma pessoa mencionada porque o número dele,
o nome dele foi mencionado na escuta ou na revisão das chamadas que o padre que está detido e o outro teria feito nas últimas horas. Exato. Então, Salomão, fica então este ponto também que era importante aqui trazer. Vamos neste momento, se calhar, avançar para o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos também analisar mais 2 temas que marcaram a semana. Não sai daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa Semana aqui com o Salomão Moyano. Salomão, nessa segunda parte vamos começar por esta aprovação na última terça-feira por parte do Conselho de Ministros do Plano Global de Recuperação e Reconstrução pós-cheias 2026, que tem aqui uma estrutura baseada em 5 pilares. Né? Primeiro, que é a questão da assistência humanitária imediata, a reposição dos serviços essenciais, reconstrução de infraestruturas resilientes, recuperação econômica e redução do risco de desastre. Todos os anos ouvimos sempre falar dessa questão das construções resilientes, por aí adiante, mas não temos visto essas tais construções resilientes. A começar mesmo pela reconstrução, por exemplo, daquele... O caso da ENU, por exemplo, depois daquele show que foi feito pelo governo para reparar aquilo aí, tinham dito que as obras arrancavam logo que a chuva parasse, mas ali já não, até agora não acontece nada ali. E não só não acontece, como esta semana, acho que foi na quarta-feira da semana passada, desta semana que termina, o delegado provincial da ANI, na província de Maputo, acho que chama-se Dedi Mendes, ele disse que a reconstrução daqueles troços da N1 estragados aqui na província de Maputo, sobretudo na Baixa de 3 de Fevereiro, 3 de Fevereiro em Coloane, vai arrancar em março de 2027. Eu, pronto, fiquei um pouco estarrecido com isso. É março de 2027. Mas será que o delegado da ANI e toda a estrutura superior tem passado por aquele troço nos últimos tempos para ver o drama que os condutores passam quando atravessam aquela zona? É uma zona extremamente difícil. Neste momento que não começou a época chuvosa. Agora, vamos à época chuvosa no fim do ano, a partir de outubro, novembro, e só em março do próximo ano, alegadamente porque faltam algumas verificações que têm que ser feitas no plano inicialmente estabelecido. Bom, isso entra em contradição com aquilo que o ministro estava a dizer na altura. O ministro Matlombe, lá mesmo, na 3 de fevereiro,
Ainda bem que em agosto o presidente da República vai para 3 de fevereiro. Acho que a população vai falar com ele sobre isso. O ministro Matlombe, quando foi lá a 3 de fevereiro, disse que até já tinha dinheiro para reconstruir aquela estrada. Mal parasse a chuva. E a chuva parou. E não reconstruiu nada. Sumiu da circulação. Nunca mais se falou daquele troço. E agora ouvi, esta última semana, o delegado provincial da ANE, a nível da província de Maputo, dizer que aquilo começa em março. Começa em março. E vamos atravessar a época chuvosa com aquilo assim como está. Você há de ver o que vai acontecer. Este país é capaz de ficar cortado durante 2, 3 meses. Da maneira como está aquele troço. Quer dizer, eu esperava que mal terminasse a época chuvosa de 2026, logo houvesse um esforço para a reposição da normalidade naquela rodovia, naquela zona. Mas não é o que está a acontecer. Portanto, bem-vindo o plano de reconstrução global pós-cheias, mas é um plano que vai ser refeito logo que passar as próximas cheias. Porque, pelos vistos, esse plano vai se implementar este ano. Se temos um plano para aprovar em que mês está? Em julho, faltando menos de 6 meses. E a época chuvosa começa a partir de outubro. Então, esse plano vai ter que ser aprovado outra vez no próximo ano, porque não vai funcionar. É que muitas coisas que esse plano prevê vão ser prejudicadas agora pelas chuvas. Portanto, eu não sei se nós somos realmente moçambicanos, conhecemos o ciclo chuvoso do nosso país, conhecemos se os planos que nós fazemos estamos a fazer realmente para o Moçambique que nós todos conhecemos ou estamos a fazer para constar. Então, se é para constar, então constou. Mas se é para fazer, para resolver os problemas concretos, então estamos muito longe. Esse plano, no que diz respeito à componente de resolução da NU, está muito atrasado. 2027, com a estrada como está agora, aquele troço Muxungo em Chope, o que os motoristas contam que vão lá todos os dias, é incrível. O troço Muxungo em Chope é uma lástima. Tem zonas onde nunca houve estrada. As pessoas andam num mato qualquer e dizem que a estrada nacional número 1 é terrível. Agora, se nós ainda estamos sentados a planificar quando é que vamos intervir, etc., bom, podemos fazer, mas não vamos a tempo de parar com a catástrofe nacional. E as chuvas que vierem daqui a pouco, eu penso que vão cortar o país por mais de 2 meses sem comunicação. Mas a questão do fundo que se coloca também, eu tive a ver, quando fala-se desses, e olhando, por exemplo, o que aconteceu do IDAI, até hoje, ainda estamos na reconstrução pós-IDAI. Esses planos, até que ponto esses planos são realmente implementados? E no pós-IDAI até fizemos uma conferência internacional de angariação de fundos, que nos deu muito dinheiro também para isso. Criamos um gabinete provincial para a reconstrução, etc, etc. Mas ainda está em curso a reconstrução pós-IDAI em Sofala. E depois temos esta reconstrução pós-cheia, de uma maneira geral, que vai incidir sobretudo na Zona Sul, porque está muito destruída a Zona Sul. E pronto, e temos muita coisa a fazer. É uma ideia que se coloca de contornar a Xai-Xai, por novo traçado da NU, veio o diretor nacional, o diretor-geral adjunto da ANE a anunciar essa ideia. Meu irmão, para contornar Xai-Xai, só se formos pela via Chissano neste momento. Agora, contornar Xai-Xai, dali em Xai-Xai mesmo, não vai resultar a curto prazo. Pode resultar num plano de longo prazo. Se quisermos implementar um plano de longo prazo, vamos conseguir. Mas porque aí implica a construção de pontes, mas pontes mais altas do que as atuais. Implica elevar a cota da estrada. A estrada tem uma cota muito baixa, tem que ser mais alta. Implica uma série de obras de grande engenharia, que eu não estou a ver quando é que começam.
é que se estas obras já tivessem começado, por exemplo, em abril deste ano, eu ia ter uma ideia de que, se calhar, havemos de chegar a outubro com uma parte dos problemas minimamente resolvido. Ficarão outros problemas por resolver ao longo do tempo. Agora, a ANA está a falar de mobilizar, lançar um concurso, que vai lançar o concurso em março. Então, não vamos conseguir fazer nada. E penso que, desta maneira, se calhar é por isso que quer aumentar os mandatos para 5 anos, para 7 anos. Porque este mandato vai acabar. Este mandato do presidente Chapo, que começou em 2025, vai acabar. Sem começar nenhuma obra de vulto. Não está a começar nada. Aquela estrada nacional que está a se reabilitar não está. Está paralisada. As obras no Troço, em Chope, Muxungo, estão paradas, não há nada. E os caminhões e os machibombos estão a sofrer enterraços aí naquela zona. Então eu penso que temos que ser um pouco mais visíveis e termos algumas coisas mais concretas. Eu acho que este governo tem muitos projetos. Os projetos do governo são tantos que, se calhar, não sei, tem tantos, agora assinou no Dondo, vai ter o Porto Seco, aonde vai ter... Quer dizer, nós vamos ter tudo, mas no dia a dia não temos nada. Então eu penso que era preciso haver mais concentração naquelas coisas que têm mais impacto junto da população e adiar algumas coisas importantes para um outro tempo. Há coisas importantes que estamos a pensar em fazer todas, mas algumas delas não vamos conseguir arrancar. E depois, quando um governante vai a um sítio e diz que para este troço eu já tenho dinheiro, e depois não usa o dinheiro por um período superior a 1 ano, as pessoas perguntam, mas aquele estava a mentir, então. Tinha dinheiro ou não tinha? Ele diz que tinha, mas se tem... E depois agora estava a dizer que estamos a fazer um estudo. Está a estudar o que eu sei, até já tem dinheiro. Que tal se um estudo recomendar um valor superior àquele que você diz que já tinha? Então não pode, quer dizer, é preciso articulação, é preciso sintonia, é preciso uma sincronização entre o discurso e a prática. Aquilo que se faz no terreno tem que corresponder àquilo que se diz. Não pode dizer uma coisa e fazer outra, porque as pessoas estão a escutar, as pessoas estão a fixar aquilo que você diz. Você diz uma coisa hoje, amanhã faz outra. E vão perguntar, onde é que está aquela coisa que o senhor prometeu? Não vai conseguir. Naquele tempo, quando havia cheias, o ministro dos Transportes e Logística estava a dizer, estamos a pensar em fazer uma alternativa à N1, entrar da Moamba, sair não sei onde. Neste momento ninguém fala disso, está tudo calado. Acha que há muitos anúncios e pouca realização? Pouca realização. Tantos anúncios, anuncia todos os dias. Se você pega o jornal, até eu já não leio o jornal, porque está a anunciar coisas todos os dias. Mas não há nada a acontecer. Aliás, pode haver, mas não estamos a ver. É possível que ele diga que há muita coisa a acontecer. Mas um cidadão normal que anda aqui na zona, que vê o problema no terreno, vê as pessoas a sofrer, vê os caminhões das pessoas paralisadas ao longo da estrada por causa de partir amortecedores e outras peças fundamentais, acha que não há nada. Esse cidadão acha que não acontece nada. E esses cidadãos, daqui a pouco, vão ser chamados a decidir sobre como é que nós ficamos. Então, nós não estamos bem. E era bom selecionar um conjunto de poucas coisas, mas com muito impacto popular, e realizar essas coisas. Outras coisas importantes, por exemplo, Porto de linha férrea norte-sul. Espera, meu irmão. Vamos fazer coisas que o povo vai ver amanhã. E sabemos de fazer depois, de resolver o básico. O básico é alguém conseguir transitar. Se alguém de Inhambane, se alguém de Gaza, se alguém de Sofala, se alguém de Manica sair, chegar lá. Não parar no caminho e ficar lá horas e dias que nunca mais acabam. Por causa da incapacidade nossa de organizar a via que ele tem que usar. Portanto, nós temos que resolver coisas concretas no terreno. Outras coisas também são importantes, mas não são urgentes. Temos que saber definir
prioridades. O que é prioritário neste momento? Prioritário é organizar a estrada, que foi danificada, estava boa aquela estrada, foi danificada agora, em janeiro. Nós vimos a ser danificada. Agora, sai de janeiro, você vai chegar a outro janeiro, ainda não foi lá fazer nada. Há de fazer em março. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Isso, para mim, foi o pior anúncio que eu vi este ano. E colocou-me mal disposto ao longo desses dias, quando eu vi aqui. E eu que fui a Chinavana esta semana, andei por aquilo ali, eu vi que, bom, se isto aqui não se resolve este ano, à espera de março, não haverá isto. Aquela pouca transitabilidade que ainda existe vai desaparecer. Então, pronto, mas o governo é que sabe. Nós estamos a apoiar o governo para resolver os problemas. Mas se o governo não quer acatar ou acha que tem outras prioridades, vamos deixar ter as prioridades que tem, mas depois não faça espetáculo quando chegar a cheia. Não queremos ver avionetas e helicópteros, quer dizer, uma mobilização de equipamento que vai para ali, como se houvesse muita preocupação. Nós gostaríamos de ver agora que não há nada, que não há necessidade de salvar ninguém. O governo fazer a construção. Exato. Salomão, vamos avançar, se calhar, para o último tema, mas eu mesmo, só para esta semana também, Salomão reclama muito que a oposição anda desaparecida do cenário político. Esta semana, o presidente da Assembleia recebeu o líder da oposição, o Forquilha. O líder da oposição saudou, digamos assim, um grau de convergência que tem acontecido na Assembleia. Salomão, qual a análise que faz com relação a... É líder da oposição, embora Salomão não queira reconhecer. É líder da oposição. Sim, ele é o líder da Não oposição. Como é que avalia o trabalho do Forquilha, mas também o resto da oposição política no nosso país nesses últimos tempos? Bom, eu não sabia que o Forquilha trabalhava, não é? Essa não sabia, trabalha. Eu vi agora e foi ter com a presidente da Assembleia, mas ele, fora disso, não tem feito grandes coisas. Não tem aparecido em público, não tem feito nada. E também, esta semana, ouvi 2 vezes a ser mencionado o Forquilha. Uma vez foi ter com a presidente da Assembleia, não? E a outra foi agora no dia 8, quando o presidente da República, na sua intervenção, lá na conferência, disse: senhor líder da oposição, do segundo partido mais votado na Assembleia, lá. Então são essas raríssimas ocasiões que eu ouvi falar do Forquilha. Mas ele, como líder da oposição, nunca vi nada. Nem sei, nem vejo nada a fazer no partido dele. E pior, como líder da oposição. Aliás, estas semanas que passam, vi mais o Geraldo Carvalho, lá no norte, a movimentar massas. Geraldo Carvalho da RENAM, a movimentar pessoas, que é candidato a presidente da RENAM, o Geraldo. Mas o outro, como se chama este, daqui da cidade de Maputo, Domingos Gundana, são os candidatos. Tem o Domingos Gundana, tem o Geraldo, tem o Bissopo, tem uma série de outros candidatos. Então parece que eles já estão mesmo a marchar para o Congresso. Então eu vi mais o Geraldo Carvalho na Cala, a movimentar pessoas, mas muita gente mesmo, muita gente lá a trabalhar com ele. Então pronto, esse até disse umas coisas que ele estava a dizer, se calhar a imitar o Dhlakama, mas não disse que ia paralisar o país caso o DDR não andasse. Bom, eu penso que está um pouco deslocado isso, o que ele disse. Mas em termos de movimentar pessoas, eu vi mais o Geraldo Carvalho do que o Forquilha. Forquilha foi ter com a presidente, de gabinete dele para o gabinete da outra, depois daí para outro gabinete. Esse é o trabalho de gabinete, é o trabalho de escritório. Então, esse trabalho de escritório, muitas vezes, não tem a visibilidade pública que as pessoas esperam de um líder da oposição. Era essa questão que eu queria colocar, Salomão, no sentido em que todas as semanas, pelo menos todas as semanas, o governo reúne, aprova decretos importantes, faz anúncios de políticas governamentais
e não temos visto nem o Forquilha, nem nenhum outro líder da oposição, digamos, a rebater. Como é que olha para Mas esta nossa oposição política? Não existe. Não existe. Nós temos um modelo esquisito. Um modelo, aliás, se a Corte discutisse uma alteração deste modelo, eu ainda apoiava, porque esse aqui é fraude. Esse modelo é que é fraude à lei. Ter um indivíduo que diz que é líder da oposição e tem um benesse disso. Tem regalias, tem uma série de coisas que Tem estatuto de ministro. Sim, tem o estatuto de ministro, mas pronto, não faz nada. Os outros, coitados, são ministros e têm que trabalhar. Temos que exigir deles a estrada, temos que exigir dele a pensão, temos que exigir uma série de coisas. Forquilha não exigimos nada. Ele não faz nada e ninguém lhe exige nada. Ele entendeu... Só come e bebe, digamos assim, dos nossos Ele entendeu ir ter com a presidente da Assembleia. Pronto, foi recebido. Para ir fazer o quê? Para ir saudar a convergência. Não é nada. Então, nós esperamos do líder da oposição uma análise criteriosa daquilo que o governo decide. O governo, todas as terças-feiras, tem um porta-voz que apresenta decisões tomadas no Conselho de Ministros. Nós esperávamos na terça ou na quarta uma conferência de imprensa do líder da oposição para dizer que, em relação ao decreto tal, nós não concordamos. Falta isto, aquilo. Mas não diz nada. O líder da oposição não está no Parlamento para falar em nosso nome quando o Parlamento reunir. Está cá fora, também não fala. Portanto, para mim não existe o líder da oposição. Neste momento, e nunca existiu em Moçambique, nunca houve líder da oposição. O Dhlakama nunca aceitou ser líder da oposição, foi líder da RENAM. Ele não aceitou o estatuto de que ele é líder da oposição, vai chefiar a oposição. Quem aceitou foi o Yusuf Mahamat. Mas também não fez nada ao longo do período em que ele foi líder da oposição. Agora é Forquilha. Está a somar tempo e não está a fazer nada. Se calhar a única coisa que está a fluir é a conta bancária dele, que deve estar a entrar o dinheiro mensalmente. Mas do ponto de vista de trabalho político, trabalho no terreno, e depois o próprio partido dele está todos os dias no tribunal a queixar contra ele. Mas discutiram por causa de dinheiro. Exatamente, só discutir a única atividade que acontece no Podemos é dinheiro, é discussão do dinheiro. É contar dinheiro. Sim. Mas nós não esperamos isso dele. Nós esperamos que ele contrarie publicamente as políticas que o governo adota. Mas para isso, ele tinha que ter um gabinete que funciona, um gabinete que faz análise setorial das políticas que o governo apresenta e contrariá-las com argumento científico e não ficar apenas assim como está. Portanto, eu penso que nós não temos líder da oposição e esse modelo que encontramos ainda não é o modelo ideal. Temos que encontrar um modelo ideal em que, se alguém é proclamado líder da oposição, esse alguém tem que ter assento na Assembleia da República e tem que falar para as pessoas a partir da Assembleia. E tem que ter cá fora o direito de réplica política que está previsto no artigo 49 da nossa Constituição. Réplica política nunca foi regulamentado. Por quê? Porque os próprios partidos que devem exigir nunca falaram daquilo. Nem sabem o que é réplica política. Está lá escrito que nos órgãos públicos de comunicação social... Eles têm direito, sim. Os partidos da oposição que não façam parte do governo têm o direito de réplica política. É o que estamos aqui a exigir. Quer dizer, Nós o governo aqui, toma decisões, nós estamos aqui. Não se sabe qual é a ideia, a alternativa. Exato. A verdade, a oposição, na verdade, é alternativa É ao alternativa, governo. Mas quem vai que pensar que o Forquilha pode ser alternativa? Não é. O Forquilha não fala, não diz nada. E pronto, eu não sei o que é que se passa com ele, mas não fala. Ou ele não está capacitado para falar, ou ele não tem feitio para fazer o que estão a dizer que ele deve fazer. Ele não é líder da oposição, porque realmente ele não se apresenta como tal. Até aquele jovem porta-voz acaba fazendo mais oposição do que o próprio líder. O Ivandro Massim. Sim. Bom, ele faz a maneira dele, não é? Faz muito barulho também. Sim. Então faz a maneira dele. Mas é preciso que o partido, o segundo partido mais votado, o presidente, seja líder da oposição na prática.
convoca uma conferência de imprensa. Vai a um sítio público onde as pessoas Vai ao possam... terreno, fala Vai com as ao terreno, pessoas. vai visitar as províncias, vai lá ver o sofrimento do povo e vir aqui escalpelizar o sofrimento. Não faz. Está sempre sentado aqui no Maputo. De vez em quando vai visitar a presidente da Assembleia. Claro que a presidente recebe toda a gente, mas não foi lá fazer nada, foi lá saudar. Então, pronto. Exato. É o tipo de oposição que nós temos. Exato, Salomão. Então vamos avançar para o nosso intervalo. Voltamos então na terceira e última parte, onde iremos responder aqui as questões que nos foram colocadas ao longo da semana pelos nossos internautas. Não sai daí, até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações. Então estamos de volta para a terceira e última parte do nosso programa Semana com Salomão Moiana. Nesta terceira parte, então, vamos para a nossa habitual rubrica Salomão Responde. Então, Salomão, começamos mesmo pelo nosso internauta Jorge Santos. Na verdade, ele quer saber qual é a avaliação que Salomão faz em relação à decisão do governo moçambicano de transformar a casa onde residiu o presidente Eduardo Mondlane em embaixada de Moçambique. Acha que é uma decisão Na Tanzânia, sim. Não, é uma boa decisão. É que ele está a dar a entender que aquela casa é dos herdeiros de Eduardo Mondlane. Ele diz que tal se os herdeiros um dia não estiverem em bom entendimento com o governo que estiver. Eu acho que não há problema. Aquela casa foi dada a Moçambique, não é dada aos herdeiros de Eduardo Mondlane. Foi dada a Frelimo, né? Foi dada a Frelimo. Frelimo na Como frente. Frelimo como frente, portanto, dada ao governo moçambicano, ao Estado moçambicano. O Estado moçambicano tem que tomar conta daquela ruína. Então, o que decidiu o Estado moçambicano? Em vez de andar a pagar instalações, vai construir dentro daquele quintal a Embaixada de Moçambique, na Tanzânia. Acho que faz sentido. E faz sentido. É a valorização de um património onde viveu o primeiro presidente da Frente de Libertação. Vai ser O herói maior, se assim podemos dizer. o maior herói de Moçambique, aquele que fez a unidade nacional. A residência dele vai ser transformada em Embaixada de Moçambique na Tanzânia. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, o resto é que neste momento está subaproveitado. É uma ruína deixada de qualquer maneira. Assim como há várias outras ruínas deixadas lá, que o governo tanzaniano decidiu que Moçambique devia tomar conta delas. Por exemplo, em Naxingueia. Tem lá uma série de espaços, Naxingueia, Bagamoyo, não sei se em Congo também tem, que foram entregues a Moçambique, mas Moçambique não faz nada. Devíamos transformar, Temos que rentabilizar. transformar em espaço de Moçambique na Tanzânia. Fazem parte da nossa história coletiva. Exatamente, é uma história que a nós todos diz respeito. Quando há cerimônias ou quando um chefe de Estado
ainda é candidato, normalmente costuma ir lá ver as campas, campa de Eduardo Mondlane, campa da Josina, campa de que, mas não deve terminar isso por aí. É preciso transformar algumas coisas em coisas muito úteis, na atualidade do país. Exato. Vamos avançar então para a segunda questão. O nosso internauta Cândido Luiz perguntava qual é a sua avaliação, mas nós falávamos aqui, eu queria saber o que é feito de Ossuf Momadi, onde anda, o que planeja, para que trabalha. Não, Ele diz que o mesmo extensivo é no Tercemango. Parece que aparece nos feriados. Sim, de facto, o Lutero Simango tem aparecido de vez em quando. Nessa coisa da corte, para ir lançar as escutações. Tem aparecido da mesma forma que aparece o Forquilha, não com mensagens, não com trabalho político. Apareceu a zangar um pouco há pouco tempo. Houve uma situação que ele condenou em termos veementes, não sei o que aconteceu, mas não aparece muito. Agora, o Ossuf Momadi está doente. Até há pouco tempo estava fora do país. Não tem informação de que voltou ao país. Estava na Índia em tratamentos médicos. Portanto, eu penso que na Renamo já assumiram que o Ossuf Momadi vai sair este ano. É o que disse o Carvalho, que o Ossuf vai sair este ano. Mas não vamos... teremos o congresso da Renamo este ano. É o que diz o Carvalho. Até diz mais, vai sair este ano, mas não vamos entregar o partido à ala dos bandidos. Não sei se lá na Renamo tem uma ala de gente boa, Não tem uma ala não dos é bandidos. essa de Muxanga. Deve ser essa. Eu acho que ele está a dizer o grupo de Muxanga, que é a ala dos bandidos. Mas, se houver congresso, de facto, o congresso tem que ser para todos. E não é isso de entregar, não se entrega. Tem que haver votação. E na votação a ala dos bandidos pode ganhar também, porque está lá dentro. Então é preciso cada um trabalhar com vista a projetar da melhor forma possível a sua imagem e não começar a atacar os outros que também vão concorrer. Porque vão concorrer também os outros. Eles não podem fazer esse trabalho que estão a fazer em vão. No fim vão estar lá e vão querer ter uma palavra a dizer no Congresso. Portanto, Lutero não sei onde é que está, também está aqui na cidade, de vez em quando é visível, também foi referenciado nesta conferência do dia 8, porque esteve lá na conferência, mas é nessas ocasiões que ele aparece. É um presidente de um partido da oposição que também episodicamente aparece, fala aqui, fala acolá, mas de uma maneira sistemática não tem aparecido. O Nelson Cândido quer perguntar, esse é outro debate sobre o papel dos intelectuais acadêmicos, qual tem sido o seu papel na construção do país? Eles fazem alguma coisa, por exemplo, bom, depende. O Domingos do Rosário diz que não há acadêmicos aqui. Diz que em Moçambique não temos acadêmicos, mas está sendo respondido de várias maneiras. O Castelo Branco já respondeu a dizer que não, é mentira, se você não é acadêmico, o problema é seu. Há acadêmicos aqui no país. Outras pessoas também respondem. Há um docente lá de uma universidade, acho que é Unilukungu ou Unirovuma, que também respondeu a dizer que não, o senhor anda equivocado. Então, ele diz que não há acadêmicos, outros dizem que é acadêmico, mas ok, vamos lá deixar se é acadêmico ou não. O papel daqueles que estudaram um pouco mais em Moçambique, qual é? É igual ao Forquilha também. Não há grandes coisas reveladas por esse tipo de grupo, tirando alguns professores, o Castelo Branco e outros, que de vez em quando tomam posições firmes e mostram o que é que eles pensam. A maioria prefere não dizer o que é que pensa. Mas há muita gente. Mas por que as pessoas não querem dizer o que é que pensam? Eu não sei, é caráter delas, não é? As pessoas estão numa sociedade onde não se habituaram a falar muito. E também numa sociedade onde as pessoas têm medo de falar. As pessoas têm medo, até têm medo de morrer. Muita gente que fala conosco, cuidado, vocês podem morrer. Pronto, é preciso dizer que não há problema, podemos morrer. Mas há muita gente que tem medo de morrer mesmo. E diz mesmo claramente que eu podia dizer isso, podia falar aquilo,
epá, mas eu tenho medo de morrer. E tem mesmo. E há muita gente que estudou muito neste país, mas não consegue exprimir o que pensa publicamente, porque tem medo de morrer, tem medo de ser baleado, tem medo de ser morto, porque estamos num país onde as pessoas são mortas. Então há este medo generalizado. Mas eu penso que pouco a pouco já começam a surgir uma geração de pessoas que desprezam um pouco essa parte e vêm à frente dizendo algumas coisas. Sobretudo jovens dessas universidades todas, que docentes dessas universidades, alguns começam a falar. Da mesma forma que na justiça começa a surgir uma geração de juízes que tomam decisões de acordo com a lei. Da mesma forma que há outros juízes que ainda tomam decisões de acordo com orientações, mas há outros que tomam decisões de acordo com a lei e com a sua consciência. Portanto, o país está... É uma longa marcha. É uma longa marcha que nós vamos conseguir andar pouco a pouco. E vão chegando os dias em que nós vamos ter uma população intelectual com maior capacidade de expressão, com maior capacidade de condução de milhares de moçambicanos que precisam de uma orientação para fazer coisas boas, não é só para estragar. Moçambicanos que precisam de uma orientação para construir bem o país. Este país precisa deles, dos intelectuais, sobretudo, porque são pessoas que foram à escola, são pessoas bem informadas, são pessoas muito avantajadas em muitas coisas. Então, se essas pessoas ficam caladas, então quem é que vai reinar? Vai reinar a senhora de Esquelene, vai reinar o senhor, o chapeiro, o cobrador de chapa, vai nos paralisar na rua. Pronto, estamos num país onde qualquer um pode mandar. Um tipo no chapa pode paralisar uma estrada, mandar passear a polícia e toda a gente ficar ali a assistir o homem. E não surgir ninguém de pessoas que estão mais elucidadas, mais letradas, dizer, ei, o teu papel não é esse. Então muita gente tem medo de falar. Exato. Mas acho que a questão colocada aqui pelo Cândido Luiz foi também respondida. E que essa questão de falamos aqui sobre o papel dos líderes da oposição em Moçambique, acho que não vamos. Sim. Essa questão também do Arturo Franculos, acho que é uma questão que também foi falada, a questão da ENU. Portanto, acho que em linhas gerais o Salomão respondeu aqui às questões e pedíamos também a nossa produção para que pudesse também peneirar um pouco mais as questões e, acima de tudo, permitir que mais internautas possam participar neste diálogo. Então, Salomão, creio que está tudo dito em relação a esta rubrica. Então foi assim que nós fizemos a rubrica Salomão Responde. Então, Salomão, acho que não sei se tem mais alguma questão, alguma deixa aqui a dizer. Do ponto de vista do tema, era isto que nós tínhamos organizado. Eu não tenho outra deixa, sim, mas tenho a fazer uma referência à COT. Sim. Esses cenários que estamos aqui a discutir vêm da COT. E era bom que a COT se cingisse ao fundamental da sua criação. Aquilo que deu origem à sua criação. E não andasse a pegar expedientes da rua que lhe vão chegando e meter no saco de debate. E há muita coisa que a COT está a discutir ultimamente, ou que as pessoas ligadas à COT querem ver discutidas, mas que não são... Também há uma proposta que avançou, uma das propostas que surgiu lá na COT é a questão da poligamia. E eu penso que essas a COT coisas... foi criada para discutir poligamia. Então eu penso que esse tipo de matéria, poligamia, devia ter um fórum próprio. E deixarmos a COT concentrar-se em questões constitucionais e questões eleitorais. Vai limparmos essa parte. É que essas tantas coisas vão nos atrapalhar de tal forma que vamos estar imbuídos em poligamia e deixar o essencial. E quando tivermos eleições daqui a pouco, e o país mergulhar numa crise pior que a anterior. É isso que Mas esse tema parece muito central. Tem estado a ver nas redes sociais, parece ocupar um debate muito sério. O problema é que as pessoas gostam de discutir esse tipo de matéria. E que querem poligamia, não é? E pronto, acho boa coisa. Mas acho que não é oportuno juntar poligamia com assuntos fundamentais como a COT. Então, é um princípio, a necessidade de voltar para que é um princípio de vinculação temática, não fugirmos muito. Sim, não devemos fugir muito, é que estamos a fugir.
A conferência dos líderes da COT, dos signatários daquilo, definiu eleições e Constituição como matérias fundamentais e que devem ser prioridade. Vamos discutir eleições e Constituição. E, quer dizer, Constituição, quando discutimos tudo, organização judicial e mas tudo ligado às eleições. Então, pronto, vamos lá tratar isso. Quando terminar isso, vamos discutir outras coisas. Mas não vamos agora começar a meter poligamia, porque essas coisas podem nos distrair e nos tirar do essencial. Mas essa proposta veio do membro da CNE, que Não, o membro do órgão eleitoral foi depositar um tema sobre poligamia estranho. Não, ele depositou na qualidade de membro do Conselho Islâmico. Não é da CNE. Senão vão dizer que a CNE propõe a poligamia. Não é competência da CNE. Mas como dizem que a CNE propõe muitas coisas, não propõe. Agora dizem que propõe essa questão desses cenários. Então podia-se acrescentar que a CNE também propõe a poligamia. Salomão, acho que essa é uma parte aqui só para fechar o programa de uma forma mais descontraída. Então, Salomão, eu queria agradecer a sua presença. Também agradecer aqui aos nossos internautas e telespectadores. Então, fica o novo encontro marcado para a próxima semana, nesta nossa forma de fazer televisão. Boa noite, até lá.